A doutora Maria de Fátima, médica pediatra, coordenadora do Centro de Atendimento Infanto-Juvenil às Vítimas de Violência Sexual, CRAI, membro do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, CEVESCA, e membro do Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Está com a palavra, doutora. Obrigada. Boa tarde a todos. Acho que todo mundo consegue me ouvir. Eu vou tentar ser bem objetiva, até em função da hora, e para dar tempo justamente para todo mundo poder fazer perguntas. Deixa eu só abrir aqui. Então, vou começar falando um pouquinho o que é o CRAI, né? O CRAI é justamente um serviço que se constitui de uma experiência intersetorial onde a gente tem 3 segmentos importantes de proteção e prevenção da violência atuando de forma integrada no mesmo espaço físico. Então, temos uma equipe de saúde, temos uma equipe do Departamento Médico Legal e da criança e da Delegacia da Criança e do Adolescente. O CRAI, ele surge lá em 2001 através dessa parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Dessa parceria, ficaram esses entes representados, então, nós, da equipe de saúde, representando a Secretaria Municipal de Saúde, e o Departamento Médico Legal e a Delegacia e a Divisão Estadual da Criança e do Adolescente. Agora eu falei certinho, né? Porque antes eu falava Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, mas agora não posso errar com o povo aqui. Então, representando a Secretaria de Segurança Pública. E isso é importante porque dessa pactuação, cada um de nós tem as suas funções que ficaram estabelecidas nesse acordo. Então, nós, da equipe de saúde que eu represento e coordeno, qual é a nossa função? São os cuidados em saúde e orientar as medidas de proteção que a gente entende como pertinentes para aquele caso, específicos para cada caso, para que justamente depois, quando a gente compartilhar a informação, principalmente o Conselho Tutelar, possa aplicar ali essas medidas de proteção que são cabíveis. O Departamento Médico Legal, que justamente vai tentar materializar a prova desses crimes, porque a violência é um crime, tem que ser, né, denunciada, e a materialização vai se dar através das perícias. A perícia física, que é o exame do corpo dessa vítima, em busca de vestígios físicos, e a perícia psíquica, que é uma entrevista, então, né, toda baseada em protocolos, com uma abordagem adequada, qualificada por psicólogos, psiquiatras, que vão, então, poder ouvir o relato desse paciente. E a delegacia que vai acolher essa denúncia e vai encaminhá-la, então, para a investigação. Bom, o que é esse trabalho em rede? Eu trouxe uma outra definição aqui, porque existem várias definições. Essa aqui é da saúde, mas eu acho que ela se aplica como um todo. O que é esse trabalho? É justamente a gestão de serviços, né, seja na saúde ou em outros setores, que tem por objetivo para que essas vítimas, essas pessoas recebam um contínuo de serviços preventivos e curativos, de acordo com as suas necessidades, ao longo do tempo, por diferentes meios e níveis, né, por diferentes níveis de atenção, seja saúde, social, psicológico e por aí vai. Ou seja, é todo mundo trabalhando de forma integrada para tentar prevenir essas violências e, uma vez identificadas, a gente poder fazer um acompanhamento que seja o mais qualificado possível. E por que trabalhar em rede? Por que é tão importante? Porque quando a gente trabalha em rede, a gente melhora justamente o acesso a todos os serviços. Porque cada ator que for acompanhar e atender esse paciente, ele vai saber exatamente para onde ele vai encaminhar, né? Ele vai poder orientar de forma mais qualificada. Ele vai evitar que os casos eles se percam justamente nesses encaminhamentos, porque se eu não sei dar um encaminhamento adequado, eu não tenho garantia nenhuma que esse paciente vá ter acesso àquele outro atendimento que também é importante, tanto no seu acompanhamento de saúde, seja emocional, seja assistencial, seja na sua proteção. Da mesma forma, vai evitar justamente a revitimização, vai evitar aquilo que já foi dito hoje, né, do paciente em cada espaço que ele percorrer,
ele tem que estar falando sobre a sua violência, porque no momento que a gente trabalha em rede e compartilha essa informação, a gente está justamente evitando isso. Além disso, vai melhorar os processos de decisão de condutas, porque se eu conheço o fluxo do meu município e o fluxo de todos os atores que estão envolvidos nessa proteção, eu vou saber exatamente qual é a conduta certa para aquele caso. Da mesma forma, eu vou garantir um acompanhamento que seja mais qualificado, como já foi dito, facilitando, inclusive, a implantação de estratégias, de enfrentamentos, da prevenção dessas violências. Então, o trabalho em rede é essa engrenagem, onde cada ator vai estar o seu fluxo, né, engrenado no fluxo do outro, para que dessa forma, como está simbolizado ali, como uma engrenagem, esse paciente tenha garantido o seu acesso a todos os serviços. Todo mundo trabalhando de forma integrada, com o mesmo objetivo, que é o bem-estar desse paciente, a proteção, a sua saúde, porque quando os serviços não se conversam, o pior, né, prejuízo é justamente para essa vítima, porque todo mundo acha que está andando na mesma direção, mas como não existe a comunicação, como não existe o compartilhamento dessa informação, muitas vezes essa vítima ela não sabe que caminho percorrer, exatamente para onde ela vai. Por isso a importância de que a gente, justamente, atividades como essa, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque não adianta a saúde ter um fluxo, a assistência social ter outro, né? A educação, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria, todo mundo quer fazer tudo, mas se ninguém conversa, não adianta, né? É como se cada um fosse uma ilha, tem um barquinho que pudesse percorrer os trajetos entre elas. E justamente o que a gente quer é isso, é juntos poder construir, através do comitê, através dessas atividades como a gente está aqui hoje, fluxos que estejam de fato integrados, que se conversem. E aí, como é que o CRAI se insere nisso? Através dos seus encaminhamentos. Quando a gente recebe um paciente que veio encaminhado para nós, é a rede que está aí se comunicando, e sabe que recebeu aquela vítima e que deve ser encaminhada para um serviço. Quando esse paciente chega, cada profissional vai fazer também o seu atendimento e dar o seu encaminhamento que seja pertinente àquele caso, justamente dando uma sequência, porque esse paciente ele não pode chegar no CRAI, receber o atendimento e esse atendimento morrer ali. Ele tem que ter uma sequência, né? Então, a gente vai avaliar aquela situação e, a partir dessa avaliação, a equipe pensa o que nós, enquanto equipe de saúde, podemos fazer por este paciente na sua totalidade, né? Então, identificadas todas as vulnerabilidades daquela situação, quais são os encaminhamentos que a gente pode dar a partir daí? Porque essa vítima ela já passou pela violência, ela está em sofrimento, ela chegou ali no serviço, mas ela tem que ter um acompanhamento psicoterápico, essa família às vezes tem que ter o acompanhamento social. Então, é todo um desencadear de ações que precisam estar conectadas com o que existe no município, com o que se oferece, né, em termos de saúde, de proteção. Então, a psicóloga, por exemplo, ela vai dar os encaminhamentos, se é uma situação de uma adolescente que está em sofrimento intenso, com uma ideação suicida, vai encaminhar para uma emergência psiquiátrica. Bom, não é o caso tão grave, precisa só de um atendimento, vai encaminhar pelo GERCOM, que é o nosso sistema de regulação em saúde mental, para que tenha o atendimento lá no seu território. Da mesma forma, o médico, os casos das adolescentes gestantes que chegam ao CRAI, essas adolescentes, o CRAI, a equipe de saúde avalia, vai encaminhar para o SAIS, que é o Serviço de Atenção Integral à Saúde Sexual, que dentro do Hospital Presidente Vargas, que é um hospital de referência para a interrupção legal, essa equipe vai avaliar o caso e identificar, bom, é da vontade da vítima, da família, está em tempo adequado, vai encaminhar, então, para essa interrupção. A importância de passar por um serviço como o nosso, para que possa ser oferecida essa possibilidade para essa gestante. Porque no momento que lá na unidade de saúde atende e já encaminha para o pré-natal, se ninguém contar para ela que por ela ser vítima de uma violência, ninguém conversar sobre isso, ela vai acabar levando adiante, às vezes, uma gestação que é indesejada.
Então, não que a gente vá, né, induzir a nada, mas é importante a pessoa entender os seus direitos e ter acesso a eles. Da mesma forma, o serviço social. E também este compartilhamento, que é isso que a gente fala. Então, no momento que chega no CRAI, que a gente atende, a gente dá os encaminhamentos, como é que a gente dá sequência naquela engrenagem que eu falei antes? Justamente através do nosso documento, nosso relatório, que nós chamamos de comunicado de acolhida, e esse relatório ele vai ser encaminhado de rotina para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar. Hoje, já pactuado, faz 2 meses, mais ou menos, que nós encaminhamos todos os casos para o pessoal da DECA, que é importante também. Nosso objetivo não é criar prova de crime nenhum, não é nosso papel, isso é da perícia, mas a gente sabe que o nosso documento auxilia, pelo menos a dar uma luz inicial nessas investigações. Então, a importância desse trabalho integrado, da mesma forma para os CREAS e para outros serviços que estão lá e receberam esses pacientes, que vão dar sequência nesse atendimento e que precisam saber da informação. Então, isso é que é o trabalho em rede, mas é muito importante a gente ter espaços como esse para poder construir um fluxo único do município, que a escola saiba como encaminhar para o CRAI a assistência, né, todos os entes, não só a polícia que já nos encaminha adequadamente, mas todo mundo, porque é dessa forma que a gente vai conseguir efetivamente criar políticas que sejam resolutivas. E aqui eu gosto muito do Ayrton Senna, né? Muito chorei quando ele morreu, mas enfim, tenho essa frase dele que eu acho que diz tudo. Eu sou parte de uma equipe, então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. E eu acho que é exatamente esse o trabalho que define o trabalho em rede. Quando todo mundo trabalha junto, a gente vai vencer sim, e quem vence, principalmente, é essa vítima, que vai ter garantido todos os seus direitos em saúde, proteção, em toda assistência que ele precisa. Fui rapidinha, porque eu imaginei que o tempo ia estar apertado. Então, é isso. Muito obrigada. Só para complementar, dizer que nós temos 7 CRAs, então, né, Rosângela? O mais antigo é o de Porto Alegre, inclusive ele serviu de base pela lei da escuta protegida, né? E com base justamente num fluxo onde todos estivessem ali, preferencialmente no mesmo local, tentando em poucos dias atender a vítima, né, com a maior celeridade possível. E eu acho que é isso que faz uma grande diferença, né, Fátima? Na qualidade do atendimento das vítimas num momento tão difícil e doloroso que é esse, né? Não sei se tu pode falar só mais um pouquinho sobre isso, como é que ali na prática, né? Isso, eu num primeiro momento até tinha pensado numa coisa mais abordando o CRAI nessas questões do trabalho em rede, né? Tentando situar o serviço nessa estrutura que é o todo assim do município. Mas o CRAI ele funciona como um pronto atendimento, né, para essas vítimas, crianças, adolescentes de 0 a 18 anos, vítimas de violência sexual, e que atende, por ser um serviço ambulatorial, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. Após esse horário, nós temos, como o Hospital Presidente Vargas é um hospital referência para o atendimento das vítimas de violência, nós temos 2 portas de entrada, que é a emergência pediátrica e o centro obstétrico. A emergência pediátrica vai atender todos os meninos vítimas de violência até 18 anos de idade. Podem ser encaminhados para lá. Já as meninas, até 13 anos, 11 meses, né, 29 dias, são encaminhadas para a emergência e, a partir dessa idade, a porta de entrada é o centro obstétrico. Esses 2 serviços vão prestar o primeiro atendimento e imediatamente ali no dia seguinte, primeiro dia útil que o CRAI esteja aberto, vão encaminhar, esses pacientes já saem com esse encaminhamento de retorno para o serviço e internamente nós nos comunicamos para saber que esse paciente, né, passou pela emergência, passou pelo centro obstétrico para que a gente possa monitorar. Isso é uma coisa que a gente está agora até alinhavando bastante dentro do hospital, justamente para não se perder, que esse paciente que seja atendido nas outras portas de entrada não se percam. Outra coisa importante aqui é que para acessar o CRAI é um serviço que não nega atendimento para ninguém, eu sempre digo isso, sempre reforço isso.
Mas é muito importante que a gente tenha um fluxo para poder justamente atender com qualidade esses pacientes. Porque nós temos uma média, em fevereiro foram 171 casos novos, agora em março foram quase 150 casos novos. São pacientes que estão chegando pela primeira vez no serviço. E que qualquer avaliação dessas, quando um paciente chega pela primeira vez, e a nossa avaliação sempre ela é pontual, mas ela tem que ser uma avaliação feita com muita cautela, com muito cuidado. A gente não tem bola de cristal, isso é uma coisa muito importante. As pessoas também têm uma ideia meio mágica de que vai chegar lá e nós vamos descobrir tudo. Nós não temos isso, mas a gente tenta, da melhor maneira possível, fazer um acolhimento completo para justamente tentar identificar se existe algum indício, se existem vulnerabilidades, de que forma a gente, enquanto equipe de saúde, pode dar todos os encaminhamentos. Então, todas aquelas situações que já passaram, que teve a denúncia, já se orientou o boletim de ocorrência policial e que chegam ao nosso serviço, eles vão ser prontamente atendidos, entram no nosso pronto atendimento. Não importa o tempo que transcorreu a violência. Então, se nós temos um paciente que contou a violência 1 ano atrás, fez o boletim de ocorrência policial há 6 meses e só hoje chegou ao CRAI, ele vai entrar no nosso pronto atendimento. E aqueles casos em que foi feita a revelação e chegam ali, são encaminhados diretamente, nós vamos chamar os colegas ali da DECA, vai ser feito o registro, vai ser encaminhado esse paciente. E também somos pronto atendimento para aquelas situações de estupro agudo, ou seja, são 2 situações, aquelas em que tu tem um estupro pontual, com contato mesmo, né, com secreção, relação, seja pênis-vagina, seja o sexo anal, que requer uma profilaxia, e isso quanto antes melhor, mas o tempo, prazo que o Ministério da Saúde preconiza, principalmente para o HIV, são as 72 horas, por isso que a gente orienta, passou por uma situação aguda de estupro, fato único, corre, que não precisa fazer BO, o cuidado em saúde ele é assim, a prioridade nesse atendimento, ver se esse paciente não está machucado, às vezes a gente recebe vítimas que têm sangramento ativos, tem que ir para o bloco cirúrgico. Então, os cuidados em saúde, eles são assim, a primeira ação que a gente tem que pensar em encaminhar. Da mesma forma, aquelas situações que é uma violência crônica, então, aquele paciente que vem há anos passando por uma situação de violência, com manipulação do seu corpo, e aí, em determinado momento, teve uma relação sexual propriamente dita, isso é uma situação aguda dentro de... Desculpa, eu mexo demais com as mãos. Dentro de uma violência crônica que precisa também das profilaxias, né? Da mesma forma, as meninas gestantes, elas, meu Deus, eu sou um perigo. As meninas gestantes podem acessar o serviço, não precisa registro de boletim de ocorrência policial, né? Isso é uma prioridade, também vão ser acolhidas por nós. Não sei se eu falo, eu acho que eu falei as Mas depois faz um boletim de ocorrência. Sim, né? A gente orienta, obviamente que a gente vai orientar por ser um crime, vai explicar todos os direitos dela e vai orientar o registro do BO, né? Isso é uma coisa importante. E aqui eu quero fazer só um adendo dos casos das perícias, tá? Nós, enquanto equipe de saúde, a gente vai orientar o paciente a fazer as perícias. É isso que ele está ali, nós vamos explicar a